processo da digestão, na realidade, começa com os olhos. Você enxerga um alimento maravilhoso, um alimento natural ou qualquer outro alimento e o corpo já começa a produzir química para a digestão daquele alimento. E aí você então coloca esse alimento na boca. E ali na boca começa de fato o verdadeiro processo da digestão, o processo de mistura química. E você sabe, as pessoas não são habituadas a mastigar bem. Qual a importância da mastigação? A boa mastigação irá quebrar bem os alimentos, favorecendo o processo da digestão. Segundo, essa boa quebra dos alimentos fará com que todo aquele alimento, aquelas partículas bem quebradas, se misture bem com a saliva. Junto com a saliva, existem duas enzimas, a lipase e a amilase, responsáveis por digerir os carboidratos e as gorduras. Quando você mastiga bem os alimentos, esses alimentos bem mastigados, além de ficar em menores partículas, eles serão bem misturados com a amilase e a lipase. Dessa forma, favorecendo assim ao pâncreas trabalhar menos sobrecarga sobre o pâncreas, melhor para o processo digestivo no estômago e intestino. O fato é que as pessoas não são habituadas a mastigar bem. Qual seria o tempo correto de mastigação de um alimento? Quando você coloca uma colher de comida na boca, você deve mastigar pelo menos 30 vezes. Nossa, doutor Edson, isso é demais. É demais. Mas existe um porquê. Quando você coloca uma colher na boca e mistura bem com a saliva, mastigando aproximadamente 30 vezes, 30, 40 vezes uma mesma colher, você estará não apenas fortalecendo seus dentes, mas você vai fazer com que o alimento seja bem quebrado, seja bem misturado e com isso ocorra uma boa digestão. Além desses benefícios que já são por si só muito importantes, e eu vou esclarecer melhor isso, além desses benefícios, você então vai demorar no mínimo 20 minutos para comer aquela refeição. E sabe o que vai acontecer quando você passa pelo menos 20 minutos para comer aquela refeição? Você irá ativar o seu centro de saciedade. O centro de saciedade ativado vai dizer para você: chega, não aguento mais comer, estou satisfeito. E aí você vai parar. Qual é o grande problema das pessoas que comem muito rápido? Qual é o grande problema das pessoas que comem rapidamente? Essas pessoas, elas irão comer mais em menos tempo. Em menos de 20 minutos ela já terá enchido o seu estômago. E o pior é que ela não ativou o centro de saciedade do cérebro. Ela comeu muito e ainda dá vontade de comer mais. O centro de saciedade não foi ativado. E aí nós iniciamos a retórica do glutão. O glutão é aquele que come demais. E geralmente quem come demais, mastiga rápido. E quem mastiga rápido não tem uma boa digestão. Bom, não mastigou bem, o alimento foi para o estômago, o alimento foi para o intestino, não foi bem quebrado as partículas. Existem muitos casos, você sabe disso, um caroço de feijão sai inteiro. Um caroço de arroz sai inteiro pelas fezes. Não houve mastigação devida, não houve digestão devida. E isso é um fator de indigestão, fermentação. Esse alimento fermentado, não apenas os nutrientes não serão absorvidos, você vai perder 70%, 80% de seus nutrientes quando ocorre a fermentação. Essa fermentação gerará produção de gases. E olha, tem pessoas que não vivem sem gases, constantemente produzindo gases, não sabem o que fazer, é muita produção de gases. Essa produção de gases excessiva deixa o intestino cheio de toxinas, gases tóxicos,
toxemia, intoxicação, seu sangue ficará intoxicado, febril. E quais as graves consequências sobre isso? As graves consequências sobre isso, você vai ter problema na flora bacteriana intestinal, a sua flora bacteriana intestinal será afetada, destruída. Você permitirá que macropartículas entrem na corrente sanguínea. Essas macropartículas que entraram na corrente sanguínea significa dizer que aquelas microvilosidades e onde são absorvidos os nutrientes, elas se abriram mais, formando fendas. Essas fendas fendas intestinais, permitem que as macropartículas entrem na corrente sanguínea. A corrente sanguínea, o sistema imune não reconhece essas macropartículas. O que vai acontecer? Intolerância, processos alérgicos. Além do mais, ocorrerá então problemas de toxicidade sobre fígado, problemas na produção de suco gástrico, e começa a haver então uma série de distúrbios, meses a fio, anos a fio, você seguindo essa rotina de destruição do corpo. O seu corpo, ao longo de anos, começará a apresentar consequências. E sabe, aos 40 anos de idade aproximadamente, as pessoas aparecem ao consultório médico com problemas cardiovasculares, com fígado gordo, colesterol alto, pressão alta, problemas hormonais, problemas de libido, estresse, ansiedade e por aí vai. E tudo isso por quê? Porque não mastigou bem os alimentos ao longo de anos, não tinha tempo para mastigar. Saiba, quem não tem tempo para a saúde, terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Vou repetir, quem não teve tempo ao longo da vida para cuidar da saúde, obrigatoriamente terá que arranjar tempo para cuidar da doença, porque é isso que você vai ter após os 40 anos. E aí você vai para a solução prática, rápida, simples. Você vai, uma vez que você vai estar cheio de problemas, cheio de distúrbios, nunca teve o senso de educação, de bons hábitos, aí você vai ao consultório do sistema convencional. Aí o sistema convencional passa um remedinho para você. O problema é que é um remedinho para os problemas cardiovasculares, é um remedinho para os problemas hepáticos, é um remedinho para os problemas de disfunção gastrointestinais, para a azia, para o refluxo. E você começa a se entupir de remedinhos, bombardeando mais ainda o seu sistema imunológico, bombardeando mais ainda o seu fígado e deixando o seu corpo resistente a antibióticos, resistente, frágil a bactérias e vírus. E aí se cumpre aquela retórica da sociedade da morte. Na sociedade da morte, você vive pouco e tem uma morte lenta. Em média, vive 70 anos aproximadamente, sendo que os últimos 10, 20 anos são de muitas chagas, muita dor, muito sofrimento, doenças, hábitos inadequados que ao longo da vida você desenvolveu. Então, minha recomendação, aprenda agora a mastigar bem os alimentos. Pense apenas naquele maravilhoso alimento que você vai comer. Cada colher que você coloque na boca, coloque e mastigue pelo menos 30 vezes. Isso fará com que aquele alimento que você pôs à mesa, o processo de mastigação de todo aquele alimento dure no mínimo 20 minutos. E aí você se cansará de comer. Sabe qual é o problema de nossa sociedade? Nós comemos demais.
somos glutões. Na sociedade da vida, as pessoas comem de menos e vivem mais. É o contrário. Então nós estamos numa sociedade onde as pessoas comem 6 vezes ao dia, uma vez ao dia, começa de manhã ao acordar e termina só à noite. E essas pessoas vão colher o justo, as justas consequências desse terrível hábito de comer em demasia. Então, o pecado da glutonaria. Geralmente, o pecado da glutonaria ocorre porque você mastiga rápido. Então, passe a mastigar lentamente e tenha certeza, o futuro dirá quão benéfico foi esse hábito. Você terá mais longevidade e mais saúde. Sucesso neste dia.